E aí, galerinha, vamos que vamos com a nossa segunda aula sobre o Romanceiro da Inconfidência, nesse projeto aí, como ler e entender obras literárias para os vestibulares. Então nós tivemos a aula 1, né? E agora nós vamos ter a aula 2. Nessa aula 2, eu vou, semana passada, na aula anterior, eu mostrei para vocês a divisão da obra. Então essa obra está dividida em 5 partes, né, cada um com um determinado conteúdo, e hoje eu vou aprofundar cada um desses conteúdos aí, trazendo exemplos para vocês, mesmo que exemplos curtos, sobre como que funciona cada um desses conteúdos aí. Vamos lá? Vamos começar com o número 1. O número 1 é a apresentação do ambiente físico e do contexto social do movimento. Dá uma olhada nesse fragmento aqui, ó, que é da fala inicial, o poema que abre o livro. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e, por muros e janelas, o pasmo da multidão. Observem, gente, que a Cecília ela foi inspirada a escrever esse livro a partir de uma viagem que ela fez para as cidades históricas de Minas, né? E nesse turismo que ela fez, ela ficou muito impressionada com a história dos Inconfidentes, né, da tragédia e tal. E como poeta sensível que era, ela sentia mais profundamente isso. E a fala inicial mostra exatamente isso, né, que ela se sente angustiada quando ela anda por aqueles prédios, casarões antigos e tal, e ela parece ver o desenrolar das cenas, né? O povo observando o martírio de Tiradentes, o sofrimento das pessoas, a organização do movimento inconfidente e tal. E isso vai ser, digamos assim, a fonte de criação dela. Veja mais um pedaço dessa primeira parte ainda aí, né? Do contexto social do movimento. Olha só, é um fragmento do romance número 2. 1000 bateias vão rodando. Bateia é aquele negócio de mexer, parece uma peneira, né, para pegar o ouro. 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros. A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos. Infinitas galerias penetram morros profundos. Do seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo. Torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Então, é aquilo que eu falei, né? Você tem nessa primeira parte tanto a apresentação, né, do ambiente, do cenário e tal, quanto o contexto social, né, que originou esse movimento. E na base de tudo isso está a ambição pelo ouro. Tá? O ouro, que era tão ambicionado, principalmente pela coroa portuguesa, né, que cobrava altos impostos, mas também que gerava muitas disputas internas, né, entre os protagonistas ali desse ambiente do ouro, é o grande motivo das tragédias que aconteceram. E esses versos, né, que ficam muito bonitos, inclusive, quando ela diz assim, ó, o ouro é tão claro e turva tudo, né? Quer dizer, deixa tudo enegrecido, turvo, a honra, o amor e também o pensamento. Aí nós temos a segunda parte, tá? Essa segunda parte vai mostrar as ideias, né, e articulações do movimento inconfidente e também o seu fracasso. Olha um fragmento aqui do romance 21. Banquetes, gamão, notícias. Livros, gazetas, querelas, alvarás, decretos, cartas. Uma sequência numerativa, né, de tudo que estava envolvendo aquele ambiente, né, no qual se ia articulando as ideias dos inconfidentes. A Europa a ferver em guerras,
Portugal todo de luto. Triste rainha o governa. Ou pedem mais ouro e sugestões indiscretas. Tão longe o trono se encontra. Quem no Brasil o tivera? Então, coisas que você tem que observar, gente, que eles podem... eu sempre falo o seguinte, ó, o Romanceiro da Inconfidência é um prato cheio para questões de interdisciplinaridade. Né? Você pode fazer questões com história, você pode fazer questões com geografia, né? Até com sociologia, tem várias possibilidades aí. Então é muito importante que você preste atenção nesse contexto social, nesse contexto histórico, como que estava a Europa na época, como que Portugal estava se comportando, quem governava Portugal, né? A Rainha Louca, quais eram as ideias, o que levou as ideias da Inconfidência, né? Os altos impostos, essa ideia de ser governado por um governo distante, né? Não tinha um governo brasileiro, eles queriam um governo próximo brasileiro que realmente conhecesse as nossas dificuldades. Então, isso tudo pode se transformar aí numa questão de prova. Fique atento. Mais um fragmento da segunda parte, um fragmento do romance 24. Olha só, liberdade ainda que tarde. Esse caixa alta é do próprio texto, tá, gente? Que é aquela ideia de algo gritado, né? Dito em voz alta. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Então, ela já deixa claro aquela ideia de que esse movimento, ele já nasceu morto, né? Quer dizer, era um movimento fadado ao fracasso, porque havia muitos interesses envolvidos, principalmente de Portugal, né? A fonte de riqueza que representava a extração de ouro de Minas era enorme, e obviamente que Portugal não ia abrir mão assim desse tesouro, né? Desse poder, dessa riqueza toda. Então a repressão já estava prevista no momento em que se fazia a bandeira, que se criavam as ideias, os lemas, né? Para a Inconfidência Mineira. Continuando aqui, nós temos a terceira parte, onde nós vamos ter o suicídio de Cláudio Manuel da Costa e também a morte de Tiradentes. Tá? Duas figuras, como eu falei na aula anterior, de todos os inconfidentes presos, os únicos que realmente foram a óbito foram o Cláudio Manuel da Costa, que na versão oficial cometeu suicídio, teria se enforcado na prisão, e o Tiradentes, que foi esquartejado lá como grande mártir, né? O grande representante aí do castigo imposto pelo governo português. Tá? Essa ideia de que o Cláudio Manuel da Costa cometeu suicídio é sempre questionada, né? Se ele realmente cometeu suicídio ou se ele foi torturado até a morte aí. A Cecília acaba incentivando, digamos assim, essa dúvida. Observem os versos que ela coloca aqui, ó, no romance 49. Olha só. Vede agora o resultado. Mais do que preso, está morto, numa estante reclinado e com o pescoço metido num nó de atilho encarnado, né? Como se tivesse enforcado. E isto é o que conta o vizinho, que ouviu falar o soldado. Mas do corpo ninguém sabe. Anda escondido ou enterrado? Dizem que o viram ferido e não sufocado, de borco em poça de sangue, por um punhal traspassado. Tá? Então, como eu falei, ela acaba incentivando essa dúvida aí sobre a morte do Cláudio Manuel da Costa. E aí nós temos a morte de Tiradentes. Tá? Tem vários romances, né, vários poemas que tratam disso, mostram vários aspectos, né, desde o abandono que ele sofreu até a comoção do povo e a sua morte trágica. Esse romance 60, por exemplo, olha só como ela se coloca. Ó. Onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Mesquinhas almas, mesquinhas, dos chamados leais vassalos, tudo leva nos seus olhos espantados,
o alferes. O alferes é o Tiradentes. Né? Alferes era um título do exército, né, que ele tinha. Tudo leva nos seus olhos espantados. O alferes que vai passando para o imenso cadafalso, a forca, onde morrerá, sozinho, por todos condenados. Isso é uma tônica do livro. O Tiradentes é representado aqui naquela figura de mártir, de herói, né, que nós temos até hoje, que gerou um feriado nacional, que a gente comemora aí a morte de Tiradentes. Só que a gente sabe, né, historicamente falando, né, analisando que na verdade o Tiradentes foi um bode expiatório. Tá? Quer dizer, ele não tinha toda a importância que foi dada a ele, né, pela morte. Ele foi um exemplo, né, eles precisavam de um exemplo, ele era o menos privilegiado, né, o mais fraco de todos os participantes, e aí ele foi morto, esquartejado, para servir de exemplo lá. Tá? Se você quiser saber mais a fundo sobre Tiradentes, aqui no canal você procura um vídeo chamado O Verdadeiro Tiradentes. Tá? É um vídeo que eu gravei com um colega professor de história, professor Kaká, e tá excelente, gente. Ali ele fala, né, sobre como foi criado esse mito do Tiradentes, né, no início da República, a que ele servia e tal, e que realmente ele não tinha toda essa importância que foi dado a ele no movimento Inconfidente. Tá? Ele foi o bode expiatório. Procura lá, você não vai se arrepender. O Verdadeiro Tiradentes, tá? Aqui no canal. Aí nós chegamos na quarta parte, onde nós temos as consequências da Inconfidência Mineira para Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Aqui eu queria me concentrar no Tomás Antônio Gonzaga. Tá? Por quê? Porque o Tomás Antônio Gonzaga, gente, é o nosso maior poeta árcade, né? Autor do famoso Marília de Dirceu. E a história dele, né, retratada lá também nos versos do livro Marília de Dirceu, ainda hoje é cantada, né? Uma história trágica, uma espécie de Romeu e Julieta tupiniquim, né? O amor que leva ao sofrimento, à separação, que não se concretiza e até a morte dos seus participantes ali, né? Pelo menos no caso da Marília. O Tomás Antônio Gonzaga, ele era apaixonado por uma moça, né, chamada Maria Doroteia de Seixas, que ele chamava de Marília, e que ele cantava aos quatro ventos. Ele transformou a Maria Doroteia na musa de todo o movimento árcade. Só que quando estourou a Inconfidência, ele foi preso. E aí, obviamente, os pais da Marília não iam permitir que ela se casasse com um ex-presidiário, né, que não tinha mais nada, tudo que ele tinha foi confiscado pela coroa ali. Além disso, ele não sabia nem se ia sair vivo da prisão. Quando ele foi solto, ele foi expulso, ele foi mandado lá para Moçambique. E lá ele conheceu uma mulher, né, uma viúva rica, casou-se com ela, teve filhos com ela e nunca mais voltou, nunca mais viu a sua Marília. Tá? Mas a história deles, a tragédia, a separação, é cantada aos quatro ventos. Se você for visitar as cidades históricas de Minas, você vai ouvir todo o guia turístico repetindo essa história do Tomás Antônio Gonzaga, né, do Dirceu e da Marília. Então, é uma possibilidade de cobrança também, até porque tem a ver com a própria literatura aí. Observem aqui esse fragmento que fala exatamente do desterro dele. Ó. Em maio, é um fragmento do romance 72. Olha só. Em maio, outra vez em maio, quando o mundo é todo amor, maio que vais e que voltas, quando o tempo já passou pelas minas enganosas, quem soluçará de dor? Levantai-vos, negros montes, faze de oceano maior. Tomás Antônio Gonzaga, longe no exílio, casou. E aí você tem também referências a Marília, né? Que ficou esperando pelo seu amado, nunca se casou e tal, né? Morreu esperando pela volta do seu amado aí. Olha só um fragmento aqui do romance seguinte, né? O 73. E a névoa da tarde vinha com seu véu tão delicado, envolver a torre, o monte, o chafariz, o telhado. Ah, quanta névoa de tempo, longamente acumulado. Mas os versos, mas as juras, mas o vestido bordado,
Bem que o coração dizia, coração desventurado, talvez se tenha esquecido, talvez se tenha casado. Seu lábio, porém, gemia, só se estivesse alienado. Tá? Ou seja, muitos diziam, né, para Marília, para ela esquecer, né, que ele não voltaria, que talvez ele já estivesse até casado e tal, mas ela se mantinha firme, né, o símbolo, né, da obstinação de um amor aí. Ela dizia, só se ele estivesse louco, alienado, para esquecer todas as promessas de amor, né, que ele cantou nos versos a ela dedicado ali. Tá? É uma parte importante do livro, vale a pena ficar atento aí. E aí nós temos a conclusão da obra, né, o fechamento da obra, a quinta parte. Tem também um poema chamado Cenário, tá? Olha um fragmento aqui, ó. Andaram por estas casas tristes réus que já morreram. Longas lágrimas banharam as pedras desta cadeia. Uma ferrugem de insônias desgastava as fortalezas. Daquele lado elevaram forca de grossas madeiras. Choraram por estes ares os sinos destas igrejas. E houve séquito e carrasco, e as ruas ainda se lembram. Observe que na primeira parte tem um poema também chamado Cenário. Tá? Eu peguei um fragmento lá. E na última parte também tem Cenário. A primeira parte mostra ela entrando em contato pela primeira vez, né, com esse cenário da história dos Inconfidentes, as emoções que provoca, né, e ela termina voltando para essa ideia de cenário, né, reforçando essas emoções já agora com a história contada, né, com as emoções todas colocadas em versos ali, como uma espécie de fechamento, aquelas ruínas, aqueles casarões, né, que guardam marcas dessa história. Ela está escrevendo isso no século XX, né, e esse movimento é lá do século XVIII ainda. E o livro vai terminar com a fala dos inconfidentes mortos. Né? É como se o eu lírico entregasse a voz para os inconfidentes, para que eles mesmos manifestassem aí todo o seu repúdio, toda a sua revolta, toda a sua condenação às injustiças, às armações das quais eles foram vítimas ao longo do movimento ali. Olha só. Treva da noite, lanosa capa, nos ombros curvos dos altos montes aglomerados. Agora, tudo jaz em silêncio. De novo aqui. Agora, tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. Olha essa expressão, quer dizer, tudo vai se lavando pelo tempo. O tempo vai lavando tudo isso, né? O amor, a inveja, o ódio, a inocência. Quais os que tombam em crime exaustos? Quais os que sobem purificados? Então ela se pergunta, desses que participaram dessa inconfidência, né? Tanto do lado dos inconfidentes quanto do lado dos traidores, dos repressores, quem tomba debaixo dos crimes, exaustos pelos seus próprios crimes, e quem se eleva purificado. Tá? Esse é o fechamento do poema como um todo aí, né? Do livro como um todo, que a gente chama de poema. Gente, tem mais coisas, obviamente, para a gente falar sobre isso aqui, né? Talvez a gente ainda volte a alguns detalhes, mas eu acho que com isso você, com essas duas aulas, né, aula 1 e aula 2, você tem uma orientação para poder trabalhar isso aqui. E se você já sabe, se você quiser a análise completa da obra, assim como de todas as outras obras das listas dos vestibulares, é só clicar no link que está abaixo e você vai direto lá para a página do vestibular. Certinho? Eu vejo você numa próxima aula de orientação para a leitura das obras de vestibular. Um abraço!